Olá, eu gostaria de fazer algo mais improvisado, sem tanto roteiro, até porque isso tornaria minhas ideias mais fluidas, ou seja, o que eu vou falar aqui mais fluido e sendo improvisado eu posso falar coisas mais inteligentes. E sobre leis, porque é o seguinte, por um bom tempo da minha vida eu pensei que o universo era literalmente somente feito por leis. Eu fui tão longe nisso que eu pensei que até a própria matéria era uma lei. Sim, pensa só, a matéria é uma lei. Não é impossível. É uma lei onde as outras leis atuam nela. Isso não é impossível. É a mesma coisa você pegar um jogo de videogame, sei lá, improvisado. Não, algo de programação e dentro da programação precisa ter a tela onde essas coisas vão acontecer. E essa tela ainda assim é uma programação. Concordam? Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, se eu tô lá programando Ghost of Tsushima e eu tenho todas as leis lá, todas as programações. Então, tem a tela, onde tudo acontece, o mundo material. O mundo material também é uma programação, por causa que precisa de eletricidade para fazer isso, etc. Também é uma programação, ou seja, uma lei. Eu creio que o mundo material pode ser uma lei dependendo da situação. Mas eu acabo ficando em cima do muro sobre essa ideia, porque tem coisas que existem e não são do mundo material. Por exemplo, o espaço. É a única coisa que eu consigo entender, que eu consigo ver que é algo que existe e que não é da material, é o espaço. Mas também tem a opção de a gente trocar mundo material para mundo que existe. Então, dentro do mundo que a gente colocaria o espaço e a matéria como se fosse a mesma coisa. Não a mesma coisa, mas filhas do mesmo pai. Me refiro no mesmo conjunto. Ou seja, do conjunto daquilo que existe. Porque tem várias leis e a matéria, ou seja, aquilo que existe, é onde as leis atuam. Até porque não tem nenhuma lei que fala sobre átomos, não tem nenhuma lei que fala sobre fissão nuclear, etc. Mas todas as leis combinadas atuam e fazem os fenômenos. Sim, os fenômenos. Vamos começar pelo capítulo 1, a lei da verdade. Sabemos que a verdade é uma só e que dois reis não podem se sentar no mesmo trono. Se é fato que não podem existir duas respostas para uma mesma pergunta, nem duas opiniões que sejam opostas, nem duas opiniões opostas que sejam verdadeiras. Então devemos discernar isso com clareza. Sim, não existem duas opiniões opostas que sejam com clareza. Vamos aprofundar isso a fundo. Pergunta: mas supomos que encontramos um sorvete no chão. Temos duas opções: ou uma criança jogou ele fora ou deixou-o cair. Aqui temos duas respostas para uma mesma pergunta. Resposta: ou a criança deixou o sorvete cair, ou ela largou intencionalmente. Não confunda duas hipóteses com duas respostas. Pergunta: e aquelas opiniões que parecem opostas, mas que futuramente se revelam ser a mesma coisa em pontos de vista diferentes? Bom, resposta não foi diretamente essa pergunta vai ser respondida depois da explicação. Vamos lá. Tomemos o exemplo de duas amigas que se conhecem há muito tempo, mas sendo imperfeitas têm suas limitações. Pergunte elas a qualquer questão moral ou científica, qualquer fato. Suas opiniões, ambas oferecerão respostas distintas, pois a imperfeição gera divergência. Não pode haver duas opiniões diferentes sem que uma esteja errada ou, no mínimo, mal compreendida. Agora vamos imaginar dois seres perfeitos. Tipo, Deus sabe tudo, impecavelmente. Sua moral é impecável e sua inteligência é absoluta. Sabem de tudo. Pergunte eles a qualquer questão. Ambos darão a mesma resposta, pois a verdade é uma só e dois seres não compartilham o mesmo trono. Aí você fala: mas se eles vivem em planetas diferentes, eles podem dar respostas em palavras diferentes. Você erra ao momento que você fala palavras. Porque existe uma língua universal que todos falam. A língua do pensamento. Uma língua que só fala através de informações. Você pensa em um plano complexo, em um segundo, sem pensar nas palavras, mas somente as informações. Todo ser vivo fala isso. Desde que você seja um ser vivo, você fale isso. E não, plantas não são seres vivos. São literalmente máquinas que, ao invés de funcionarem por eletricidade, funcionam por química. De qualquer forma, eu me referi: todo ser vivo tem a língua do pensamento. Antes você pensa a língua do pensamento, as informações puras, depois você fala em palavras no seu pensamento e depois você fala palavras no mundo material.
E vamos perguntar qualquer pergunta para os dois seres perfeitos, dois anjos, e ambos vão ter a mesma resposta. Ou aquele fato é verdade ou não é. Se temos duas opiniões partindo de diferentes pontos de vista, isso significa que em algum nível uma delas está mal compreendida ou equivocada. Capítulo 2. O fenômeno do número mínimo. Vamos imaginar dois planos da segunda dimensão. Matéria, eu sei que matéria, quando elas não podem entrar uma dentro da outra, mas elas podem se encostar. Eu sei que elas não se encostam. Eu sei que é por algo meio que uma força que faz elas se repelirem, isso dá um encosto, o negócio de encostar. Porém, entretanto, a força eletromagnética. Porém, entretanto, vamos supor que se é possível imaginar algo, existe. Se é possível, não é que existe no mundo de fato, mas se é possível imaginar, não é algo que não existe, tipo, não é algo que é impossível. Não de acontecer, mas é impossível. Tá? Se é possível de imaginar, é porque em alguma relação com as verdades isso existe. Eu vou explicar isso mais tarde. Suponhamos que encostar mesmo, encostar. Vamos ignorar essa força e vamos encostar mesmo. Vamos pegar dois planos da segunda dimensão com 0 de altura e vamos encostar um em cima do outro. Quanto de altura isso vai ter? Resposta. Pergunta, ou melhor, mais 0 é igual a 0, você diria? No entanto, eu afirmo que existe um número mínimo. Mesmo num plano bidimensional, há um pingo de altura. E mesmo num plano de tridimensional, há um pingo de tempo. Se 0 mais 0 é igual a 0, como é que o tempo avança e anda para frente? O universo se move para o futuro a cada instante mínimo e cada fração de tempo. Ok, aqui eu tenho uma pergunta que vocês podem rir da minha cara, mas faz sentido sim, vocês vão ver. Quer dizer, provavelmente não vão ver, mas... Então, se andarmos infinitos quilômetros, pularíamos infinitos quilômetros? Porque se a gente movesse nosso braço... Foi mal, eu pulei o negócio. Se a gente mover nosso braço 2 centímetros, nosso braço pularia, teleportaria para um negócio mais próximo? Resposta é que sim. Aí, o negócio se andarmos infinitos quilômetros, pularíamos infinitos quilômetros? Acontece que acho que vocês entenderam errado. Se você fez essa pergunta, você entendeu errado. Acontece que não é como a menor matéria possível. Só o mundo material não pode ter algo menor, mas não significa que exista um espaço menor. Lembrando que espaço é diferente de matéria. Se a gente fala que tem um menor bola material possível, não significa que não exista algo menor do que isso. Talvez não no mundo material, mas não significa que seja possível ter algo menor do que isso. Não é um número mínimo, não ocupa um espaço de um número mínimo, de um espaço mínimo. Eu afirmo que realmente é literalmente um espaço mínimo. E eu não sei se vocês vão entender, não vai fazer sentido para vocês, mas essa pergunta só faria sentido, a minha questão só não faria sentido se não fosse um número mínimo de fato, mas se fosse realmente eu tivesse algo menor do que aquilo. E pensa, é realmente verdade. Não sei se vocês vão entender. O número mínimo é literalmente do lado do número mínimo. Não tem como. Se você andar aqui, você não pode andar meio número mínimo. Você anda necessariamente para o outro número mínimo. É literalmente o número mínimo. Agora, se vocês quiserem orar para Deus para que vocês possam entender isso, porque eu não sei como posso explicar. Falha na linguagem humana? Sim. Aí você fala, por que é falha na linguagem humana? Resposta: porque se eu falasse através da língua do pensamento, eu poderia falar com vocês somente as informações. Literalmente as informações de que se passam na minha mente. Vocês poderiam analisar com isso e eu poderia explicar direito a minha ideia. Mas só com palavras eu não posso explicar emoções. Eu posso passar emoções. Por exemplo, se eu falar para um bebê o que é raiva, ele não vai sentir raiva. Principalmente que ele não sabe o que é raiva. Mas se um neném sente raiva e você explicar que aquilo que ele está sentindo é raiva, e futuramente você falar raiva de novo para ele, ele vai entender o que é raiva. Não porque... Porém, se você pegar um neném que nunca falou na vida e falar raiva na língua do pensamento, ele vai sentir raiva e vai entender a raiva. Espero que tenham me entendido. Bom, para compreender isso, é necessário entender o restante da minha teoria, que será explicado no próximo capítulo. Mas antes me permitam... peraí... Ok, é que eu falei meio que merda, mas por exemplo, tem várias coisas absurdas que falam que meu número mínimo conserta isso. Por exemplo,
Paradoxos como os associados aos fractais também seriam resolvidos com isso, porque não existem formas infinitamente complexas, não existem. O π, o número π também não é um número infinito. E claro, não é número infinito, ele chega até 3. 3 não é infinito, até onde eu saiba. É muita burrice falar que 3 é infinito, porque 3 mais vírgula 1 mais vírgula 001 não é infinito, você nunca vai subir de número. Bom, pois bem, a criação divina, apenas Deus é infinito e nada mais é. Por aí. Capítulo 3. As barreiras de Deus. Suponhamos o seguinte caso. O que tem além das barreiras do universo? Olha, tá bom. Eu sei que, segundo a ciência, o universo não é infinito. Porém, segundo o espiritismo, que é a religião que eu acredito, o universo é infinito. E eu vou fingir que o universo é infinito, tá? Foi mal se eu estiver errado. Eu não sei se o universo é finito ou infinito. Creio que seja infinito. Suponhamos o seguinte caso. O que tem além das barreiras do universo? Suponhamos que exista uma barreira do universo. O que teria do outro lado? Eu afirmo que o que dá para imaginar, existe. E se podemos imaginar algo além da barreira do universo, aquilo existe. Então suponhamos que a barreira do universo exista, ok? Tira nosso assunto, suponhamos que a barreira do universo exista. Não exista. Se a gente chegasse na barreira do universo, teria mais universo. Então eu te pergunto, pense comigo. Eu cheguei na barreira do universo e encontrei só mais universo. Então eu te pergunto, que tipo de ser vivo poderia chegar nas barreiras do universo? Que tipo? É impossível. Somente Deus, porque Deus pode exatamente tudo. Isso nos separa de Deus. Por que nos separa de Deus? Porque um ser vivo um filho de Deus não poderia chegar na barreira do universo. E porque não poderia chegar na barreira do universo, mas Deus poderia. Acontece que quando chegasse na barreira do universo, mais universo teria. Só Deus pode chegar na barreira do universo. Porque Deus pode tudo. E o que separa de Deus da gente é o infinito. Deus é infinito e nós somos finitos. Vamos pegar mais um exemplo. E nota, filhos de Deus não necessariamente são seres vivos, mas tudo que existe, as leis, os fatos, os planetas, objetos, inclusive seres vivos. Quero dizer que se existe algo, é finito. Pode ter certeza. Que se existe algo que não seja Deus, ou que não seja uma barreira que nos separe de Deus, é finito. Se tudo que dá para imaginar existe, por que existem teorias falsas e contraditórias? É uma outra nota que eu falei que eu explico isso mais tarde. Vemos que as informações do universo fossem infinitas. Que tipo de ser vivo poderia saber de tudo um dia? Mesmo se a gente durasse para sempre, a gente nunca saberia de tudo um dia. Porém, Deus saberia de tudo um dia, o que mostra que Deus é infinito e nós somos finitos. Bom, capítulo... Eu não vou falar o nome do capítulo. O número do capítulo. Lei dos dois polos. Se existe um norte, necessariamente existe um sul. Pergunta. Então peguemos o número mínimo. Ele tem norte e o sul? É uma pergunta interessante, porque pega nas barreiras, nas contradições da minha teoria. Sim. Se a gente pegasse o número mínimo, ele teria um norte e um sul. Mas não tem metade do número mínimo. Tem. O norte do número mínimo é o outro número mínimo e o sul é um outro número mínimo. Assim como existe o bom, necessariamente existe o mal. E porque Deus criou o bom, depois criou as leis dos dois polos e criou o mal. Criou a luz e a escuridão. E claro, as variações da escuridão. E claro, ele criou a verdade e a ignorância. E aqui está um ponto muito interessante. Vocês pensam, Deus criou a verdade e a ignorância? Não, ele só criou a verdade. Tudo que existe é só a verdade. Não existe algo que não seja verdade. Não existe algo que não seja a verdade, entendeu? Se você vê alguma coisa contraditória, uma ideia contraditória, falsa, é porque ela é uma distorção, mais ou menos em escalas absurdas ou pequenas, uma distorção da verdade. Pense que na verdade, e essa teoria não tem furo. Pense comigo, a verdade é tudo que existe. Então, a verdade é tudo que existe. Então, se a gente pegar uma mentira, ela é baseada nas coisas que existem, só que distorcida um pouco, ido pra lá e etc, e um pouquinho errado, e nunca baseado em algo que não existe, até porque se pegar algo que não existe, e se você pensar em algo que não existe, automaticamente aquilo existe, logo é verdade.
Então, quer dizer que Deus só criou a verdade e a mentira é uma distorção mais ou menos absurda da verdade. Capítulo 5. Lei da lógica. Essa lei é simples. Deus escolheu a lógica como forma que as verdades aparecem. Mas aqui tem uma coisa bem interessante, cara. Sabiam que primeiramente, duas coisas. As verdades são sempre dogmáticas. Não tem motivo nenhum para Deus ter criado as verdades. Se você falar, isso faz sentido, não faz. Só faz sentido porque tá no livro da lógica, na lei da lógica. Mas Deus colocou na lei da lógica porque foda-se. Não faz sentido necessariamente. A verdade poderia ser totalmente outra. A verdade pode ser absurdamente outra. As leis podem ser outras. Pense que o universo é formado por leis. E se as leis da física fossem outras? E se não existissem seres vivos? Se fosse uma coisa totalmente diferente? E se Deus fosse mal? Aí você fala, mas Deus é mal e a gente é uma merda. Não, e se Deus fosse mal e por algum motivo a gente não se baseasse em bem ou mal? A gente não quiser, o ser vivo não quisesse ser, não gostasse do bom e nem gostasse do mal? E se não se resumisse a isso? E se não existisse dois opostos, porque tem necessariamente dois opostos, norte ou sul? E se existisse três opostos? Imagina se as leis do universo fossem diferentes, a lógica seria absurdamente diferente. Mas Deus criou a lógica e a lógica é dogmática, não se esqueçam disso. Não tem motivo algum pra lógica ser dogmática. Não, pra lógica existir. Você fala, isso é razão por causa disso. Não, não tem lógica. A outra coisa é que o ser vivo, aqui é um ponto bem meio delicado. Eu vou explicar por partes. O ser vivo ele tem a característica de saber a verdade. Vamos começar por partes, vamos mentir um pouco. Só o ser vivo pode descobrir a verdade. Nada que não seja um ser vivo não pode descobrir a verdade, nada. Então, e você fala, então, se nada que é o ser vivo pode descobrir a verdade, então a gente pode admitir que o ser vivo e descobrir a verdade é exatamente a mesma coisa. Porém, você está errado. O ser vivo, se você é ser vivo, ser pensante, animal, ou pelo menos um ser humano, qualquer ser pensante, espírito, filho de Deus, ser vivo, você automaticamente tem a faculdade de conhecer a verdade. Porque Deus fez com que seja impossível o ser vivo existir sem a faculdade de conhecer a verdade. Uma pedra é impossível conhecer a verdade, já o ser vivo é possível. Aí você fala, mas um animal não conhece a verdade. Não, cara, desculpa. Um animal conhece a verdade, sim. Ele pode conhecer a mentira, pode conhecer ideias contraditórias. Porém, uma pedra que não pode conhecer a verdade, uma planta não pode conhecer a verdade. O animal pode, porque o animal pensa. E necessariamente ele pode descobrir a verdade. Necessariamente ele pode descobrir a verdade. Então, talvez ele não seja correto, mas ele pode descobrir a verdade. De qualquer forma, é uma coisa que não é que o ser vivo e descobrir a verdade sejam a mesma coisa, mas que elas andam juntas. Ou melhor, se o ser vivo obtém descobrir a verdade, mas descobrir a verdade não obtém um ser vivo. Tem coisas que é possível descobrir a verdade e que não são seres vivos. Exemplo disso, calculadora. Calculadora é basicamente coisas mecânicas. Vamos pegar uma calculadora mecânica. Aquelas calculadoras mecânicas, você vê na marra acontecendo. Ela não é ser vivo para descobrir a verdade, mas ela nem está descobrindo a verdade, ela só é um instrumento que mostra a verdade. E por isso a gente pode considerar que ela descobre a verdade. IAs, inteligência artificial, são mais ou menos calculadoras de palavras. Se elas fossem seres vivos, elas poderiam... elas se importariam com se o que eles falam é verdade ou não. Mas IA é mais ou menos uma calculadora de palavras, então foda-se o que falar é verdade. O que elas falam é verdade ou não. E... Quer saber? Foda-se não, eles nem pensam no foda-se, nem pensam em nada. São ferramentas, eles não pensam em nada. Eles não sentem, foda-se, não sentem, não são seres vivos, não são nada. Plantas também, elas crescem em direção ao sol. Algumas plantas carnívoras, elas comem os seres quando chega lá, fazem feromônios. Mas plantas são só seres orgânicos, movimentos do puro acaso. Tudo que ela faz é puro acaso, puro instinto. Elas simplesmente são máquinas
que reagem a certas situações, máquinas programadas. Sim, plantas são máquinas programadas, só que ao invés de eletricidade temos químicas. Capítulo 7. Lei do homem e da mulher. Suponhamos que o universo é um hospital de transfusão de sangue. O homem é o que dá e a mulher é o que recebe. Pergunta, então o homem é o que dá o sangue e a mulher recebe o sangue? É mais complexo do que isso. Como um hospital funciona? Se não existisse a lei da caridade, não doaríamos sangue. Se não existisse mais de uma pessoa, não daria para doar sangue. Se não existisse matéria, o sangue não doaria. Não daria para ter sangue, não teria nada. E se não existisse matéria, existem as leis. A matéria não é... Se não existisse sangue, o que serviria as leis? De doar sangue, de caridade, etc. Do que serviria elas? Se não existisse a matéria, que é o próprio sangue. As leis de doar sangue, a lei da caridade, etc. continuariam. Mas sem o sangue, elas não teriam uma atitude nenhuma. Por isso, a matéria, ela seria outro jeito que o hospital funciona. Também temos as verdades. Temos os médicos. Os médicos são conhecedores da verdade. Eles precisam saber como fazer as coisas de um jeito certo, como doar sangue de um jeito certo. E se não existisse faculdade ou escolas, eles não poderiam saber a verdade. E é exatamente isso que acontece. E se não existisse faculdade, se não existisse verdades em si, médicos, a faculdade seria inútil, entendeu? A faculdade e a escola seriam inúteis. Então, o hospital/universo funciona inteiramente através de leis. O correto aqui é que o sistema seria homem e os clientes seriam as mulheres. O sistema é tudo que funciona, por exemplo, as leis. Mas sem a matéria, por exemplo, aquele exemplo da matéria que eu expliquei antes, a matéria supomos que a gente tem a lei da caridade, a gente tem a lei da necessidade, que faz alguém necessitar um do outro, mas com a lei dessa necessidade não tem nenhum ser vivo para necessitar, para ter necessidades. E com a lei da caridade não tenha nenhum sangue, matéria, feito de matéria, para essa lei poder atuar. Porque a matéria seria a mulher e as leis seriam os homens. Porque é assim que o homem recebe e a mulher... Não, o homem dá e a mulher recebe. Sem o homem a mulher é inútil. E sem a mulher, o homem é inútil. Eles se complementam. E eu não sei, eu posso estar falando merda agora, mas acho que se existe um homem, necessariamente existe uma mulher. Nesse sentido. Pois é isso, eles são opostos. Mas eu não tenho certeza se eu tô falando correto ou não. Lei da produtividade. Essa lei da produtividade rege somente aos seres vivos. Ela é uma lei que rege somente aos seres vivos, até porque tem um montão de leis que regem somente aos seres vivos. Uma delas é a lei da produtividade ou lei da importância. Se uma árvore cair no meio da floresta e ninguém vai sentir nada com isso, ninguém, então ela não teve importância nenhuma. A não ser que aí se fala, mas daqui a alguns anos um animal vai ver isso e vai sentir importante, alguma importância vai ter para esse animal. E aí que você meio que se equivoca, porque o animal também é um ser vivo. E se não fosse o animal, se aquilo fez importância, fez diferença para um animal, logo aquilo teve importância. Então as coisas são importantes somente para os seres vivos. E sim, o universo foi criado somente para os seres vivos. Segundo Deus criou o universo somente para os seres vivos. Tanto é que ele fez os seres vivos descobrirem a verdade, a fim de que eles se aventurem por aí e descubram a verdade. Ok. Lei do trabalho. Como já foi dito no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do trabalho faz com que quem procura acha, e quem bate na porta, a porta será aberta. Assim como o trabalhador consegue as coisas através do trabalho, o preguiçoso não consegue nada. Bom, isso foi o que Allan Kardec disse. Allan Kardec não necessariamente estava certo. Ele era iniciante e podia falar muita merda. Sim, Allan Kardec não era necessariamente tão inteligente. Os espíritos de verdade e Jesus eram inteligentes. Allan Kardec não. Isso foi o que eu escrevi antes. Mas vale ressaltar que Allan Kardec não era tão inteligente e não sabia necessariamente o que falava.
O máximo que pode ocorrer é que, pela lei da causa e efeito, manipulada por nós, pode ser manipulada por nós para nos beneficiar. Porém, a lei do trabalho é Deus que nos dá as coisas que temos, e Deus que nos deu os talentos que temos, e até a moralidade que a gente tem. Foda-se se você conquistou isso foda-se se você é um espírito com tal evolução e você conquistou isso por conta própria. Poderíamos dizer que Deus te deu isso porque Deus criou as leis da natureza. Se não fossem as leis da natureza e o sistema, seria impossível isso acontecer. E se não fosse Deus facilitando as coisas pra você e te ajudando, seria impossível isso acontecer. Se você não fosse programado para descobrir a verdade, você não poderia saber a verdade. Então devemos tudo graças a Deus. Capítulo 10. A matemática. A matemática é um jeito de brincar com a lógica, a lei da lógica. A matemática é um jeito de brincar com a lei da lógica. Tem duas coisas que a matemática é. A lei da quantidade, porque sem a matemática, sim, os números são uma lei. Existe uma lei somente para a quantidade e para as coisas de quantidade, etc. E a matemática é um jeito de brincar com a lógica. A geometria, tudo é um jeito de brincar com a lógica, mas é um dos jeitos de brincar com a lógica, não o único. É um dos jeitos. Tem vários jeitos de brincar com a lógica que a gente não conhece, mas matemática é um dos jeitos de brincar com a lei da lógica, porque assim como o músculo é proteína pura, matemática é lei da lógica pura. O jeito da lei da lógica se manifestar.